Abra comigo sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 12. Nós estamos encerrando hoje nosso estudo do livro de Eclesiastes. Uma jornada linda, talvez uma das sessões da Bíblia mais práticas e de maior reflexão para o ser humano. É esta que vamos hoje ler e estudar. Como vocês percebem, acho que tem alguma coisa errada aí, meu amigo. Por favor. Alguma coisa errada aí na página, na operação. Nós vamos estudar hoje o livro de Eclesiastes. Os últimos 3 capítulos são capítulos curtos, altamente práticos, e nós vamos ler um capítulo inteiro. Na nossa revista está proposto lermos 2 capítulos. Hoje eu vou precisar de um tempinho extra para uma atividade, e aí eu vou ler só um capítulo, para vocês perceberem que a gente lê muito a Bíblia e cumpre a nossa proposta de leitura da Bíblia. Vamos então ao capítulo de número 12. Quem tem a Bíblia aí, pode abrir no 12. E quando você tiver a Bíblia aberta no capítulo 12, olhe só 2 versículos do capítulo 11 que nós vamos ler para dar o sentido total. O capítulo 11, o verso 9 e o verso 10. E aí o capítulo 12, que só são 14 versículos. Legal? Entendido? Vou ler o verso 9 do capítulo 11. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Vamos ler o verso 1 juntos, porque é tão bom, tão bonito, tão conhecido, que merece que a gente leia junto. Verso 1, 1, 2, 3. Lembra-te... Agora eu retomo. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em voz alta, te levantares a voz das árvores e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade.
Demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tome assento. Quanta coisa, né? Quanta lição. Chega a não dar para a gente tomar sequer fôlego sobre isso. E antes que eu comece, só lembrando a vocês que nós estamos na antepenúltima lição dos livros de sabedoria. Próximo domingo, se Jesus não voltar, iniciaremos o estudo de Cântico dos Cânticos em dois domingos. Esse livro, Cântico dos Cânticos, é o menos lido e o menos estudado pela igreja, pelo povo de Deus. Eu não conheço nenhuma vez na minha vida de 64 anos em que tenha se dado a oportunidade de estudar em um culto público, todo mundo, esse livro de Cântico dos Cânticos. Vai ser um estudo maravilhoso, edificador, como tem sido até aqui todos estes. E como nós estamos só a 2 domingos de encerrarmos esse nosso estudo de 4 livros da Bíblia, quero lembrar você para passar aí na saída, o mais pronto possível, e procurar o que nos aguarda para o próximo trimestre. Olha só, nós vamos começar abril estudando o Evangelho de João, que é realmente extraordinário, extraordinário. E o livro mais lido, provavelmente um dos mais queridos da Bíblia, e aqui está um guia de estudo para jovens e adultos, aqui está para adolescentes, aqui está para crianças de 0 a 3 anos, aqui está para crianças de 4 a 6 anos e aqui para crianças de 7 a 11 anos. Nós trabalhamos a Bíblia. Todas as crianças estudam o mesmo capítulo, o mesmo assunto, só que na linguagem apropriada para elas. É a forma da gente preparar nossas gerações todas para continuar esse legado maravilhoso de fé que nos aguarda. Não esqueça disso, já está disponível aí para todos vocês esse manual que a gente recomenda, porque ele ajuda a ver como a gente pode ler a Bíblia, garimpando o que há de propósito daquele capítulo e também sintetizando para que você veja que o Espírito de Deus orientou muito bem a Bíblia. Pode colocar para mim, deixar aí sempre. Vamos lá, me empreste aí a voz de vocês, só para eu não ficar falando demais aqui. O nosso assunto da lição de hoje é qual? Exatamente, Eclesiastes 9 a 12. Como é que a gente sintetiza 3 capítulos da Bíblia e procura dizer qual é o propósito desses 3 capítulos, sugerindo um subtema, um subtítulo, vamos dizer, e a comentarista achou de modo muito feliz que seria o final dos viventes, ou da vida. Como é que chegamos ao final da vida? Sempre que a gente quer tratar de um assunto, em 3 capítulos, a gente procura um verso que seja o verso que também melhor se adeque a todos os 3 capítulos. E o texto áureo hoje é qual? Como você percebe, tem tudo a ver com o final da vida, e é bom lembrar do final cedo, que é para viver muito bem o tempo que a gente tem para viver. Ao longo de qualquer leitura da Bíblia, qualquer estudo como o de hoje, o Espírito de Deus vai falar no coração de cada um de nós, segundo as nossas próprias necessidades, porque Ele nos conhece por dentro.
eu não o conheço. E a gente sugere então que você ouça bem o que o Espírito de Deus vai falar e aplique para a sua vida. E entre outras coisas, uma das verdades que nós sugerimos da lição de hoje é a verdade prática da lição. Vamos lá. Verdade prática é... Que boa verdade prática. A lembrança de que um dia morreremos, compareceremos diante do nosso Criador, atenção para isso, reforça propósito de viver com alegria e responsabilidade a vida física e espiritual. Ou seja, a certeza de que a morte vem e de que ela nos levará para o encontro do Senhor não nos deve causar medo e nem nos deve fazer crentes enjoados, sisudos demais. Pelo contrário, deve reforçar a ideia de que a vida que Deus nos deu é para ser vivida com muita alegria e, logicamente, com o privilégio da vida e de viver feliz, a responsabilidade, tanto da vida espiritual quanto da vida material, física, que Deus nos deu e é dádiva dele. Ele nos deu para a gente desfrutar, não tem dúvida nenhuma. E quem é sábio, desfruta muito bem da vida física e ainda se prepara, enquanto vivendo muito bem na vida física, para uma vida espiritual e uma vida eterna. Então, é um estímulo a mais do que um amedrontamento. E isso na Bíblia fica muito claro quando a Bíblia diz: não sejam como os demais, que não têm esperança e que desesperam quando a morte chega. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz: consolai-vos uns aos outros, animai-vos uns aos outros. E é assim que nós devemos viver em todo tempo, em todo sentido. Quando a gente estuda um temazinho como esse, é bom lembrar que ao longo de todo o nosso estudo de Eclesiastes, nós fomos lembrados de que viver sem propósito é correr atrás do vento, é vão, é transitório, é vaidade, é passageiro. Ao longo de todo o livro que nós estudamos. Também há um texto no livro de Eclesiastes super interessante, que se usa pouco na vida prática, mas que é totalmente interessante e verdadeiro. Está no capítulo 7, verso 2. Diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem em conta. É uma afirmação pouco observada da Bíblia, não é? Parece uma contradição. Mais uma vez, alguns acham que a Bíblia é mórbida, a religião é mórbida, porque ela sempre chama atenção para pensar no fim de todas as coisas, com o objetivo de melhorar nosso estilo de vida enquanto vivemos. As pessoas acham que é só para amedrontar. Quando a gente chega lá pelos 60, 70 anos, a gente já tem um pouco mais de vivência e experiência. Eu tinha um tio, esse tio provavelmente na nossa família foi o tio que mais se destacou. Ele era um grande, ainda vive, um grande advogado, um grande jurista. Quando eu fui para o seminário, eu passei pela casa dele, eu fiquei abismado, em São Paulo, no Jardim Paulista. Hoje ele mora em Copacabana, no Rio de Janeiro. E a minha tia, que é mãe do meu pai, gostava muito de mim, sabia que eu estava indo para o seminário. Mas meu tio não gostava da fé, de ouvir sobre Deus, a Bíblia, e logicamente desdenhava, porque eu estava indo para o seminário com probabilidade de ser pastor.
Ele dizia que eu era inteligente, deveria ser advogado, deveria ser médico, pastor, seria um desperdício. E conversando com ele, eu gosto de conversar sobre a fé do modo mais leve possível. Eu acho que criar medo nas pessoas não faz elas terem fé. Tem pregadores que dizem assim: se eu colocar medo do inferno, a pessoa vai para o céu. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que colocar amor por Jesus e amor pelo céu para a pessoa ir para o céu, não empurrada só pelo medo. Porque pelo medo não há amor, pelo medo, em algum momento, a pessoa não sentirá. E eu conversei com ele, e ele me disse uma coisa muito interessante. Ele disse: sabe por que eu não gosto de ouvir a Bíblia em vocês? Porque vocês sempre amedrontam a gente. Ele era um doutorzão da maior multinacional. Sempre amedronta a gente. O que não é mentira, o que ele disse. Mas também, talvez não seja o melhor jeito da gente pregar o Evangelho. As pessoas dizerem: não quero chegar perto de ti, porque tu vai falar logo, tu vai para o inferno, estou condenado, tu vai morrer, tu não tem saída, tu não tem isso, tu não tem aquilo, né? Existe um ditado que não é de Provérbios nem da Bíblia, que diz assim: se atrai mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. E o Evangelho não é medo. O Evangelho é adicionar à vida o que está faltando. É fazer a vida ter propósito. É fazer a vida ter significado. Mais ou menos a gente às vezes vai pregando e vai dizendo lá: tu pecador, tem que deixar isso, tem que deixar aquilo, tem que deixar isso, tem que deixar aquilo. Na pregação de Jesus, a pregação de Jesus foi um pouquinho diferente. Do jeito que você está, você precisa nascer de novo, você precisa de Jesus. Depois é outra história. Botou Jesus no contexto da vida, as coisas que não prestam passam a perder significado. E toda pessoa é inteligente. E ela troca coisas melhores, deixando as piores. Coisas mais novas, deixando as mais velhas. Mas se ela tiver alguma coisa que justifique abandonar aquilo que ela tem. Enquanto ela não tem, aquilo para ela é a coisa mais preciosa que existe. Então, parece uma contradição, mas é verdade. Quando a gente vê o fim de todas as coisas, a gente pensa, a gente sofre um choque de prioridade. Por isso que quase sempre a gente passando por uma doença incurável, por um acidente, um parente, um trauma na vida, a gente diz assim: resolvi mudar as minhas prioridades. E nem precisaria você quebrar a cara para poder mudar as suas prioridades. Quase sempre as pessoas dizem: minha prioridade antes era só ganhar dinheiro, era só trabalhar, era só isso. Agora minha prioridade virou para eu ajudar os outros, para eu respeitar meu pai, para respeitar minha mãe, para curtir minha família, para ser mais humano, para olhar mais... Mas por que é preciso você passar por um trauma horrível para priorizar, organizar sua vida correto, se Jesus, a Bíblia, já lhe ensina isso de todo jeito? E Jesus é tão prático que ele diz: quer organizar a vida? Ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí você organiza a vida. O Senhor Jesus disse: me busca em primeiro lugar, e todas as demais coisas se organizarão na tua vida, sem você precisar de trauma. Por isso que nós dizemos, e é uma conclusão, que o homem não quer vir a Deus pelo amor, ele vem pela dor. E quase sempre é assim. O crente não quer ser fervoroso para Jesus e quando tudo está bom, aí quando vem o desemprego, quebra a empresa, fica sem dinheiro, fica doente, lá vem para o Senhor Jesus. E algumas pessoas pegam e julgam Deus, dizendo que Deus é assim. Deus não é assim. O homem é que é, e as pessoas que precisam. Deus não amedronta. Se Deus precisar amedrontar alguém para que alguém o ame, ele merece aquilo que o diabo disse quando foi falar com ele sobre Jó.
ele não te ama, não te adora, ele só se aproveita daquilo que tu dás para ele. Se tu tocar nele, ele te deixará. E Deus disse: mentira, veja só, e que ele, na verdade, perdendo tudo. Então, esse é o contexto com o qual nós encerramos tudo isso. De vez em quando, minha esposa lembra e sabe, de vez em quando, existem coisas na vida humana que eu não gosto de perder. Eu não gosto de perder. Quando nasce uma criança, eu tenho uma alegria muito grande de apresentar crianças. Eu acho esplêndido quando uma pessoa aceita Jesus, eu tenho a alegria de abraçar. Eu acho maravilhoso quando a pessoa diz que quer se batizar. Vocês veem que de vez em quando eu saio daqui, corro ali, porque eu não quero perder essa experiência da minha vida pastoral. Quero continuar sendo pastor. Eu acho extraordinário quando existe um casamento e me convidam. Pena que eu não posso fazer todos, mas eu gosto de fazer casamento. E para mim casamento é festa. E eu não gosto de estar ausente de nenhum membro da igreja quando falece ou morre um parente ou a própria pessoa. Eu acho esses momentos tão significantes, até mais do que o púlpito da igreja, para o trabalho pastoral, para eu próprio me educar. De vez em quando eu estou muito assim tal, eu faço uma visita, sabe onde? No cemitério. E eu não faço visita no cemitério porque eu seja gorila e fantasma. Eu faço porque ali eu penso muito. O frenesi da vida me puxando para lá, para cá, para aquilo, para acolá. Claro que eu posso, na minha casa, me isolar um pouco e tentar, mas ainda continua o telefone e a vida me puxando para o outro lado. Quando eu vou lá, eu vejo tudo calmo, vejo sepulturas grandes, vejo sepulturas pequenas, leio alguma lápide daquela, gente idosa, gente nova, e eu fico olhando. O que vale? Como eu vivo hoje, para que amanhã, ao dia me chegar, eu não esteja dizendo que eu não descobri o propósito da vida e não vivi do melhor modo possível, porque o propósito da vida de Deus é sempre bom para a gente. Escutem bem isso, sempre bom. Jeremias disse, Deus disse: eu sei que propósito tenho a vosso respeito, propósito de bem, propósito de paz, para vos dar o fim que vocês desejam ou procuram e não sabem encontrar, e nem sabem pedir, e nem sabem chegar. Deixa comigo, só vá na minha onda, estude segundo a vocação que eu botei dentro de ti, que você não foi outro, foi eu. Por isso que tem profissão no mundo para todo lugar. Tudo é diferente, é Deus que mantém a diversidade do mundo, não é governo, não é ninguém. Os governos, pelo contrário, ficam doidinhos aí. O governo na China, quando tinha muita gente, disse: não pode mais ter filhos. Doidinho. Agora, parou de ter filho, agora não está nascendo ninguém, precisa ter filho. E Deus lá do céu, só dizendo: deixa comigo, eu controlo. Tem metade de homem, metade de mulher no mundo. Como é que isso acontece? Como é que acontece? Eu gosto de matemática, eu gosto de ciências físicas, eu gosto. Como é que é? Os caras não sabem, não é o pai, não é a mãe, não é nada. Deixa comigo, eu mantenho a ordem, ainda que governos e pessoas façam desordem. E eu acho muito interessante. A Bíblia diz: olhando o fim, a gente organiza melhor a caminhada. Não olhando o fim, a gente desperdiça a caminhada. Vamos então, 3 tópicos. Essa lição de hoje é um banquete. Felipe ontem estava muito doente, ainda está, orem por ele. Ele me ligou, alta hora da noite: pai, tu foi ali na inauguração da casa? Eu fui, ontem foi a casa 201, tal. Ele disse: você teve tempo de pegar a lição? Eu digo: tive, meu filho, tive tempo, mas essa daí é o meu gosto. É o meu gosto. Primeiro, olha só como é que a gente vê o final dos viventes. Olhe como a Bíblia vê isso. Estímulo e propósito para a vida, capítulo 9. Nós estamos no capítulo 9, 10, 11 e 12. O final de Eclesiastes, a conclusão de Eclesiastes é: estímulo para a vida
estímulo para a vida. Por favor, quem puder, leia para mim logo de uma vez. Eclesiastes 9, 7, 8 e 9 e 10. Leia para mim. Quem me ajuda? Vai. Pois come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, e os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, antes de falar do fim, que chegará, você não precisa se preocupar, vai chegar. Você não vai conseguir evitar, cuide bem da vida, mas vai chegar. Cuide de viver bem e de ter sentido na sua vida. E é isso que a Bíblia diz. Vou contar um segredo para vocês. Todo pastor tem isso. Eu, quando estou muito cansado, que vou num culto e não posso me preparar definitivamente com alguma mensagem diferente, e eu vou para aquele culto sem nada, eu fico orando para Deus, e tem umas 3 mensagens que vêm no meu coração, que são minha muleta, vamos assim dizer. Essa é a principal. Como eu gosto de pregar sobre Eclesiastes 9, 8, 7, 8 e 9. Vocês aqui já devem ter ouvido pelo menos umas 3 vezes ou mais. Ainda vão ouvir alguma vez. 2 coisas me fazem vir para cá. Uma, eu não preparei uma mensagem totalmente diferente. Por quê? Porque teve preguiça? Pode ser. Eu também tenho preguiça. Algumas vezes isso canso. Pode ser porque não teve inspiração? Foi porque não teve inspiração. Pode ser porque vim para a igreja dizendo: hoje eu não quero vir com mensagem de casa, eu quero ver o que Deus vai falar para a igreja e vai falar para mim também. Essa daí é profecia de Deus para a minha vida. Eu deito e rolo. Por quê? Porque a primeira coisa que a Bíblia diz é: vai, pois, com alegria, verso de número 7. Que coisa boa! Você imagina Deus dizendo assim: ei, João, ei, Manuel, que isso, rapaz, cansado, triste. Ei, olha aqui que eu sou teu torcedor, estou aqui junto contigo, eu estou batendo palma, eu estou contigo. Vai com alegria, te anima, rapaz. Está desempregado? Te anima, rapaz. Está fazendo aí uns exames que está meio... Te anima, meu. Está com alguma crise na família? Te anima. Está decepcionado com a vida? Não faça isso não. A vida é boa, é minha, não deixe que os outros te influenciem. Nem a imprensa te faça ficar para baixo o tempo todo. Está querendo ficar deprimido? Te anima, ergue a cabeça. Vai com alegria. Que coisa maravilhosa. Eu dizer isso para uma pessoa já ajuda. O pai dizer para o filho já ajuda o filho dizer para o pai já ajuda o filho, e o dono da vida dizer para todos nós: ei, a igreja em Belém, vai com alegria, ei, irmão, vai com alegria, vai com alegria. E aí Deus diz, na Bíblia, a Bíblia diz, tem mais, vou dizer em que você tem que ir com alegria. Que alguém pensa assim: é só alegria no espírito, alegria no culto. Não, nada disso. Vai com alegria, come gostosamente o teu pão. Senta nessa mesa com açaí, pirarucu, chibé, farinha de tapioca, jambu, o que você tiver. Porque a questão não é você esperar coisas especiais para ser feliz. A questão é: faça das coisas corriqueiras razão de felicidade. Sentar na mesa para comer. Quem não gosta aqui de comer? É o primeiro fator cultural. O Felipe disse aqui uma vez, fizeram uma consulta: quais as palavras e frases que as pessoas mais gostam de ouvir? Eu lembro que ele disse assim: primeira frase, eu te amo. Segunda frase, eu te perdoo. Terceira frase, a comida está na mesa, louvado seja Deus. E foi Deus que nos fez, e Deus que preparou a comida. E olhe,
a síntese da felicidade familiar. Quantas vezes você come por dia? Eu, 6, se eu puder. Eu tomo café, belisco entre o café e o almoço. Se atrasar o almoço, eu vou para o almoço, belisco entre o almoço e a janta, eu vou para a janta, e antes de dormir, estou lá deitado, digo, não vou aguentar até amanhã, desço e vou comer, nem que seja aveia, mas eu vou comer 6 vezes. Deus disse, eu coloquei teu corpo, você tem fome, para você lembrar que tem fome, que a fome satisfaz e que eu providencio comida para todo mundo. Seja feliz, que é isso? Você senta na mesa com sua família só aborrecido, você não se alegra, você não vê razão de ser feliz? Vai com alegria, come gostosamente o teu pão, louvado seja Deus. E vocês que são mais novos aí, que gostam de muita comida, tal, essa comida aí, vá gostando do McDonald's, vá gostando, vá aproveitando. Que chegar mais idoso, você não vai gostar dessas porcarias nada. Você vai pegar uma bolachazinha pequena e você vai comer, e você vai dizer, que bolacha gostosa. Você vai descobrir o gosto, você vai curtir. Uma coisa é você se alimentar e botar para dentro, uma coisa é você comer por quilo. O estômago você nem sentiu. A maioria das pessoas às vezes come, elas comem com o estômago e não com o cérebro. Quem come com o cérebro aprecia a comida e come menos. Quem come só com o estômago come muito, fica gordo e não sabe o que é gosto da comida. Quando a gente estava construindo o Centenário Centro de Convenções, nós tínhamos aqui o engenheiro Jerônimo, tomara que ele não esteja me ouvindo. Aliás, um abraço, Jerônimo. Aí ele disse assim, pastor, hoje eu queria que você fosse comer um churrasco comigo. Eu digo, tá bom. Nós fomos num lugarzinho na Independência que tinha mais mosca do que churrasco. Um negócio horrível, não sei como é que ele me convidou para isso. Mas eu fui. Não vou fazer desfeita, não vou ficar tão com raiva. A Bíblia diz para eu comer com alegria. Quase que eu como algumas moscas. Aí eu peguei lá o meu prato bem pequenininho, porque tinha mais mosca de tudo, fui ajeitando ali. Aí lá veio o Jerônimo era altão. Ele pegou, colocou feijão, ele colocou arroz, ele colocou farinha, ele pegou por cima, colocou salada, couve. Olha só. E depois disso tudo, o prato já estava alto, ele pegou 1 litro de açaí e jogou em cima. Eita ferro! Eu olhei para aquilo e digo, Jerônimo, rapaz, o que é isso? Ele disse, pastor, o senhor não sabe? Eu só trabalho com concreto, a gente mistura, a bitoneira não é para misturar tudo, vai tudo para dentro aqui, ó. Puc. O meu sogro, ele era muito jocoso quando vivia, e ele gostava de fazer comparações. Ele dizia assim, o crente assembleiano não bebe, mas ele gosta de comer. Come muito, ele não bebe cachaça e tudo, mas come muito. E os pastores assembleianos, eles são descendentes de egípcios. Eu falei para ele, meu sogro, descendente de egípcio eu não sou, eu sou de português e de nordestino. Ele disse, não, todo pastor assembleiano é descendente de egípcio. É só tu olhar, quando eles vão numa convenção e vão fazer o prato dele, os pratos deles parecem uma pirâmide. Todo mundo é descendente do Egito. Todo mundo é descendente do Egito. Mas que coisa boa a comida. Come com alegria o teu pão. Bebe gostosamente o teu líquido. Água, Coca-Cola. Todo mundo fala mal disso, daquilo. Eu também acho, eu estou bebendo mais água do que refrigerante hoje, minha esposa. Mas de vez em quando eu pego um Guaraná Zero e uma Coca-Colazinha, boto muito gelo, diluo e digo, ninguém vai tirar o meu prazer de poder beber uma coisa gostosa nessa terra. Eu não posso exagerar, eu não posso ser contra a minha saúde, mas vem para cá dizer que eu não posso isso, não posso aquilo. Tudo a gente pode em quantidades corretas. E quando a gente diz não pode, prejudica até a saúde. O cara diz não pode hoje, daquele está faltando isso. Vá com calma, mas com alegria, com gosto. Que coisa boa é a gente comer uma refeição. Bebe gostosamente o teu cálice. Por quê? Porque Deus de antemão já se agrada de ti. Não há coisa que agrade a Deus mais do que um ser criado por Ele viver feliz. Esse é o papel de Deus, não tem outro. Alguém diz assim, o papel de Deus é salvar. Atenção, não é possível ser feliz eternamente sem a salvação de Deus. Mas o papel de Deus não é só salvar, não. É fazer as pessoas felizes.
é fazer a pessoa viver a vida de modo que ela possa demonstrar que quem o criou foi inteligente e foi sábio. E nossa esperança não se resume só à comida e ao dia de hoje. Deus é tão bom que Ele propiciou a salvação para nos dar a vida eterna, que completa e tira da gente o medo de morrer, porque nós sabemos que vamos ter a vida eterna. Quão bom é o Senhor. Mas Ele não veio só para isso, porque se o Senhor tivesse vindo só para salvar, Ele fazia nascer, morrer logo e estava salvo, sem pecado e sem nada. Nós testemunhamos da vida cristã, sendo sal da terra e luz do... Um dos propósitos da vida é a gente aqui nesta terra trazer tempero. Sal traz o quê? Tempero, gosto. Luz traz o quê? Felicidade, vida. Essa é a finalidade. O crente deve viver e ser mais feliz do que qualquer pessoa aqui nessa terra. Verdadeiramente feliz. Vejam só que a coisa é boa. Juventude, vamos agora para fases da vida, só para a gente não se perder. A vaidade, a vida e a juventude. Por favor, consertem aí antes de ler, tá? Houve um erro aqui, ó. Aqui é Eclesiastes, tá? Eclesiastes 11 e 9b e Eclesiastes 11 e 9c. Vejam que aqui em cima nós estamos tratando só do capítulo 11, 12 só é o primeiro versículo. Esse 12, o 12 está aqui embaixo, tá bom? E aqui, ó, 9 e 10. Aqui bote só 9, verso, na verdade, 9, verso 10. Leia para mim, por favor. 11, verso 9 e verso 10. Capítulo 11 é aqui, e o verso 9 e o verso 9 é o que vai ser. Por favor, leia para mim. Alegra-te, jovem, na juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Vamos aplaudir aqui esse tecladista nosso. Lendo a Bíblia aqui para nós é uma virtude, não é? Olha como é bom a gente estudar a Bíblia. A Bíblia é muito gostosa. Atenção, amigos, no final do livro, falando sobre o fim da vida, qual o conselho que Eclesiastes dá, Salomão dá aos jovens? Olha qual é o conselho à vida e à juventude. Já esses estímulos aqui servem para todo mundo. E quanto ao jovem? Jovem, alegra o teu coração. Que coisa interessante. Como é que às vezes o pastor, a mãe, pega um jovem cristão e diz: ei, você não pode sorrir, você não pode rir, você não pode ser alegre, você não pode ser feliz. O crente tem que ser sério, o crente tem que ser carrancudo, o crente tem que ser enjoado, o crente tem que ser chato. Que isso? O crente tem que sorrir, o crente tem que ser alegre, o crente tem que ser feliz em todo lugar, sal da terra e luz do mundo. Alegra o teu coração, jovem, na tua juventude. Recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos. Sabe, porém, que de todas as coisas Deus te pedirá conta. E afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude é primavera e vaidade. Veja que conjunto. Tem crente que fica invocado com a Bíblia e diz assim: anda pelo caminho que agrada o teu coração. Quer agradar a Deus? E calma lá, tem que agradar a Deus, mas é maravilhoso quando a gente agrada a Deus e agrada também o coração da gente, porque Deus trabalha para agradar o nosso coração. Quando a gente junta essas duas coisas, de agradar a Deus e de viver a vida plenamente, a gente explode de bênção. Aí, anda, jovem, com a tua juventude, pelos caminhos que satisfazem o teu coração, agrada os teus olhos. Não para na Bíblia aí, lê o resto. Olha o que diz: sabe, porém, que tu vais dar conta a Deus de tudo isso. E quando você estiver andando pelos caminhos que o teu coração vai indicar, e quando você tiver que decidir andar pelos caminhos que os teus olhos vão te atrair, um freiozinho vai dar conta a Deus. E o freio maior não é nem de dar conta a Deus. Afasta do teu coração o desgosto, da tua carne a dor, porque a juventude é primavera, mas também é
risco e é vaidade. Olha só, que equilíbrio da Bíblia, gente. Que coisa maravilhosa. Vai, foi Deus que te deu razão. Na verdade, a razão é o cachorrinho de Deus. É a campainha de Deus. Toda coisa que você pensa que você vai fazer, a sua consciência diz, está errado e está certo. Você passa por cima dela, você começa a correr risco. E começa a precisar ajuda. E começa a precisar de ajuda. Porque se você não levar em conta a sua capacidade de decidir via consciência que Deus lhe deu, e você toda vez silenciar a sua consciência para o que presta, ela vai ficar embotada, insensível, e vai te levar só para decisões erradas. Cuida bem da sua consciência, do seu hábito, que Deus botou dentro de você. E então a Bíblia diz, é isso. Como é que chama o jovem a vida? Vem, jovem, alegra. Vem, jovem, recreia-te. Vem, jovem, exulta. Vem, jovem, teu coração é algo importante. Vem, jovem, os teus olhos são muito importantes. Vai, isso tudo foi Deus que deu. Não tem nada, não foi o diabo não. Só que vai colocar na tua frente alternativas. Então, toda alternativa, bote 2 filtros. Primeiro, não faz, afasta do teu coração desgosto. Não faz aquilo que vai te trazer desgosto, que vai te acabar, que vai tirar a tua moral, que vai tirar o teu respeito, que vai colocar pesadelo, que vai fazer você precisar de droga para passar, porque você errou tanto que você não aguenta, que vai precisar você se automutilar para sentir alguma coisa. Não, toda vez. Ei, jovem, Deus diz, eu confio em vocês, desde que vocês pensem, vou fazer isso, mas a consequência disso não presta, não vou fazer. A consequência disso é boa, vou fazer. Assim a gente afasta o desgosto do coração e remove a dor da carne, pois a juventude e a primavera e são passageiros. Então, juventude é esfuziante. Juventude é para se alegrar. Ei, jovens da nossa igreja, pelo amor de Deus, não fiquem com cara de velho e de idoso só porque são crentes. Isso é o pior propaganda contra o Evangelho de Cristo Jesus. Uma criança com cara de velho, um jovem com cara de idoso. E a pior propaganda também contra o Evangelho, um idoso com cara de criança. Por quê? Porque você diz com isso que Deus errou em deixar você viver muito tempo e que ser idoso não existe prazer. Existe prazer, existe alegria, diferente um pouco da juventude. Cada qual no seu quadrado, cada geração na sua geração. Daqui a pouco vocês vão invejar os idosos. Nesse momento nós estamos aqui dando uma olhada na juventude, cada um lembrando para nós. E de vez em quando eu lembro. Mas é muito honestamente dizer para vocês uma coisa, ao mesmo tempo que eu não acredito, um pastor chega às vezes e ele está muito maior, está sem cabelo na cabeça, está com cabelo branco, diz assim, ó, eu estou igualzinho, estou melhor do que quando era novo. Eu não acredito, porque não dá para acreditar contra a evidência, né? Está mais forte, está mais rápido e tal, isso eu não acredito. Mas se disser que não sente falta e nem precisa ter saudade da juventude, porque nesta fase da vida é tão abençoado, tão relevante, tão alegre, na medida da geração que vive, isso eu acredito. Isso eu acredito. E é possível, não tenha dúvida nenhuma. Eu não tenho muito tempo de lembrar da juventude, porque estou vivendo uma vida muito ativa. E mais ainda, tem alguma coisa que eu não posso fazer agora, que está me esperando para eu fazer quando eu for um pouquinho mais velho. Eu estou me desvencilhando de alguns compromissos que só quem faz é alguém em idade adulta, para poder fazer tudo o que um idoso faz, que não é furar a rede, ser inútil. É muita coisa que a gente pode fazer, mas muita coisa. E às vezes a tarefa da juventude nos frustra de fazer a tarefa de homem e de mulher madura. E aí fica uma troca de geração. O velho querendo fazer o que é do novo, o novo querendo fazer o que é do velho, querendo trocar tudo. Cada um na sua geração
sendo feliz e sendo muito abençoado. Então, sejam felizes. Está aqui, está dito na Bíblia, caminhos do coração, Deus te pedirá conta, mas coloque principalmente o verso 10. Tá? Foi Billy Graham, que um dia pregando para os jovens, ele falou, o jovem tem uma característica, ele tem a característica de tentar esquecer o que faz, esconder o que faz, e não pensar nas consequências do que fez. Observe isso. Observe isso. E é verdade. Todo mundo às vezes pensa, e não é só o jovem, o ser humano, mas o jovem mais do que outro. Se eu fizer esse ato totalmente reprovável contra mim mesmo, de deformação moral, sexual, ninguém vai me ver. Eu vou fazer. Pensou, vai ser legal. Esqueceu de uma coisa. Esqueceu de dizer, desse ato vão surgir vínculos que podem ficar o resto da vida me incomodando. Desse ato vão surgir, e daí vem um monte de coisa que se recomenda. Na nossa sociedade, um pouquinho mais antiga, qualquer mãe, qualquer pai dizer, minha filha, você vai engravidar. No carnaval é o tempo que surgem mais crianças sem pais no Brasil, abandonadas. Ou seja, esconde o que faz, mas não pensa na consequência do que faz. Qualquer ser humano, mas na juventude essa é a característica boa. Por fim, vamos logo para o idoso, que é minha coisa. Eu vim até de terno cinza, eu e irmã Nazaré estamos aqui. Eu posso falar porque eu já passei por essas idades todas. Vocês que estão aqui, quantos aqui estão acima de 60 anos? Levante a mão. Não vou nem pedir para ficar em pé para não rigir a junta. É muita gente. Quantos aqui estão acima de 70? Já diminuiu, mas tem muita gente. Parabéns. Ei, vamos bater palma para essa gente. Eles já viveram infância, já viveram adolescência, eles já viveram tudo. E estão curtindo a vida ainda. Olha só, olha a beleza dessa experiência. Olha só, quantos estão acima de 80? Tem alguém que quer homenagem? Opa, está aqui minha irmã, como é o nome da Maria Paz, e meu irmão Pacífico, que é o mais frequente maestro, 98 anos. Eu pedi 80, agora eu vou pedir 90, fica o Pacífico que já está em pé. Ei, vamos bater palma para essa turma toda? Quem está acima dos... Maravilha! Quem já é centenário, secular, fica em pé. Eu estou sentindo falta aqui do meu irmão Pedro Dimas, né? Pedro Tomé, 117 anos. Estava batendo pandeiro, se congrega numa congregação nossa. Meu irmão pastor Firmino, dia 21 vai completar 99 anos. E eu estou para lá, se Jesus não vier antes. Esse é o meu destino. Eu tenho 2 destinos abençoados. O céu ou 100 anos. Que 2 destinos eu podia almejar de melhor? Que bênção de Deus. Ou longevidade, ou vida feliz, ou céu. O apóstolo Paulo disse, olha, eu gosto muito dessa vida, por isso que para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, é fechamento de conta na terra e celebração de coroa no céu. Eu estou aguardando uma coroa que me será entregue, não só a mim, mas a todos os que amam a vida. Que futuro brilhante. Vamos terminar? Olha aqui o que diz a palavra do Senhor. O idoso, lembra-te do teu Criador. Interessante que esse versículo, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias em que dirás, não tenho nele contentamento. A gente lê para a juventude. Todo congresso de jovem bota esse verso. Todo mundo diz, e esse verso não foi colocado para a juventude. Só. Não foi colocado para a juventude. Foi colocado para todo mundo. Para a criança, quando viver e chegar a aproveitar. Para o jovem, aproveitar bem. Mas aqui, a palavra aqui é lembra do teu Criador. Lembra da tua juventude também. E a palavra é nos dias antes que venham os maus dias, em que você vai se desculpar. Atenção, você vai dizer, vai se desculpar, eu não tenho nele contentamento. Já não dá mais, já não tenho força, já dói tudo a junta, já não durmo direito. Desculpa para deixar de ser feliz.
E Deus não quer que você, Ele quer que você lembre quando você era jovem, que você era feliz e tinha força, e agora você tire dessa idade longeva, avançada, que não é problema, é bênção, senão você tinha morrido, que você seja feliz, que você seja avançado. Ou seja, a Bíblia não é corretiva só, a Bíblia é predominantemente, atenção, educativa, instrutiva, preventiva. Diga comigo, preventiva, diga. Você pega a Bíblia para corrigir um erro já feito, dói muito. Mas você pega a Bíblia para ler, para prevenir, evitar que você cometa um erro e quebre a cara, e aprenda quebrando a cara, já que Deus te ensina, ela é extraordinária. A Bíblia é 99% prevenção, ensino para evitar que você erre. A síntese da Bíblia é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você pega a lanterna e bota para trás, é isso? Lâmpada é para frente, luz para o caminho é para frente. Você faz como algum doido. Às vezes a gente tem uma pessoa e diz assim: ei, ilumina aqui porque quero andar, eu quero caminhar aqui, ilumina meu caminho. A pessoa pega e bota a lanterna na cara do outro, não ilumina, encandeia, é para frente. Louvado seja Deus. Idade avançada. E o resumo final. Eu mandei para você 2 páginas aí de foto. Fique em pé comigo, já estamos animados, mas talvez valha a pena. Dê uma olhadinha aqui porque eu não tenho tempo. Leia comigo depois, leia o que está escrito, olha, no capítulo de número 12, o verso de 3 a 6. É muito bonito, é uma linguagem simbólica, é uma linguagem metafórica, é uma linguagem poética. Olha o que a Bíblia diz, que é muito gostoso de ver, e não fique com medo não, é muito bonita a descrição. Essa minha caneta, ela tá velha e inútil, não é como nós devemos ser, mas tudo bem, acabou já, tem alguém, acabou a luz. Vamos lá, olha o que diz a Bíblia: os guardas da casa tremem, está escrito, antes que venham os maus dias em que os guardas da casa tremem. Significado: os braços e as mãos tremem na velhice, às vezes com paralisia e fraqueza. A Bíblia diz: se encurvem os homens valentes. Significado: as pernas se curvam de fraqueza e joelhos, e é verdade. Terceiro, cessarem os moedores e serem poucos, os dentes perdem capacidade ou diminuem. Quarto, se escurece o olhar. Os que olham pela janela, os olhos começam a perder visão e as pupilas ficam dilatadas, mais limitadas possível. Estão querendo fazer uma plástica aqui na minha pupila, porque está fechando um pouco, e eu estou dizendo para ele, pálpebra, melhor dizendo, eu nem sei a diferença entre uma e outra, mas cílios e tal, as mulheres sabem bem. O médico está dizendo: o senhor vai precisar. Eu digo: bom, vamos deixando aí, que eu ainda estou legal, né? Eu ainda estou legal. As portas se fecharam, as portas da rua se fecharam, os lábios, portas oscilantes, dobráveis, os lábios, a voz, vai para frente, troca rápido comigo. Sexto, o som do moinho diminuir. Nunca velhice sem dentes, somente alimentos macios podem ser o som, o dente como um moinho que tritura, e aí a gengiva dói, né? A gengiva dói, a gente já morde procurando. Eu mordo já com algum cuidado, não é porque não possa morder, que eu estou com medo de ir para dentista, mas mesmo assim é o velho que tem essa previdência. O jovem, clac, quebra tudo e o pai tem que pagar. O som de um pássaro o fizer despertar. É o mínimo do ruído pela manhã suficiente para interromper o sono. Ou seja, jovem só desperta com despertador no mais alto. O velho não. Ele já sabe, piozinho de um pássaro, ele está dizendo, sabe a hora e sabe que tem que levantar para não perder. Se rebaixarem todas as filhas do canto, as qualidades, filhas, que formam capacidade de compor, apreciar a música, o canto,
algumas coisas vão passando, você não aprecia muito mais, se não tiver cuidado, a vida fica sem gosto. 9, o medo de altura e de terrores no caminho. Tiver desenvolvido o medo da altura e de tropeçar no caminho. Isso para o idoso é regra. Eu, por exemplo, eu sinto perfeitamente, quiser aprender comigo, pode vir aprender. Eu não dou passos mais como dava, eu não desço degrau de escada como descia, e desnível e tapete no chão já me causa tal, porque às vezes eu não levanto o pé à altura que eu levantava e eu arrasto aqui, e está aí todo mundo. E a gente anda mais devagarzinho, e algumas pessoas dizem assim, por que anda devagarzinho? Porque está doente, nem sempre é. Os médicos oftalmologistas dizem que a gente anda devagar porque perdeu capacidade de visão, da visão como era jovem, por isso a gente tem que ser muito mais cautelosos. Então a vida vai num conjunto. Se a gente enxergasse tanto quanto qualquer outro, a gente queria andar tão rápido. Como a gente não enxerga tão bem, a gente anda menor, dirige o carro um pouco menor, a equidade de vida um pouco menor. Medo de altura e terror já foi. Florescer da amendoeira, seu cabelo embranqueceu com a idade. E quando bota um terno cinza assim, eu me acho... eu gosto de terno preto e escuro, porque... ele disfarça melhor, logicamente. Não, eu sempre gostei, mas florescer da amendoeira, o cabelo, o gafanhoto se arrastar. Atenção, o passo vacilante do idoso ao andar com sua bengala. Mas mais do que isso, a Bíblia diz, quando o gafanhoto te for pesado, a bengala, mas o gafanhoto é dos animais que tem tamanho, o mais leve. E você, quando você fica mais idoso, qualquer diferença do peso que tu está acostumado a carregar, faz diferença. Como um gafanhotinho de X. Você quer uma prova? Hoje em dia, quando eu vou comprar um sapato ou uma roupa, eu pego assim. Se for maneiro, eu compro. Sapato pesado, que eu gostava daqueles tamancão pesado, com couro, de jeito nenhum. Tem que ser bem maneirinho para eu poder não botar fardo em cima de mim. Gafanhoto se arrastar, alcapar, foi inútil, perder a potência e desejo sexual. Também naturalíssimo, muito natural. Tu já imaginou uma loucura desses velhinhos que querem ser igual menino, que nunca, é um absurdo. Devia ter pena dessa senhora que está do teu lado aí, deixa de bobagem. Já pensou essa velhinha que quer que esse velho seja um garanhão? Cuidado, velhinha. Descubra jeito de ser tão feliz quanto era antes, do jeitinho que é. Deus vai fazendo ficar flácido as duas coisas para dar certo como dava antes. Não vá no artificial, não vá dar problema para você. O homem vai para o seu lar eterno e os pranteadores vagueiam pela rua. Essa expressão dedida como maneira de um funeral, né? Se rompa a corda de prata, a medula espinhal que liga o cérebro aos nervos, é pálida e com esse aspecto. E por fim, não sei se tem mais ou se eu não mandei, tem lá, que se quebre o vaso de ouro. Essa pode ser uma referência ao cérebro, em razão do formato, da cor e da importância. Que se despedace o cântaro junto à fonte, receptáculo semelhante ao cântaro, coração transpassado, rompido, derrama-se e morre. Se desfaleça a roda junto ao poço, o sistema de veias, artérias que conduzem continuamente sangue, como numa roda se desfaz e rompe-se o coração. Linguagem poética, linguagem bonita para descrever a vida do jeito que Deus a vê. Sabe como é que Deus a vê? A Bíblia diz, preciosa aos olhos do Senhor é a morte de um seu servo, para que descanse das suas fadigas, as suas obras o acompanham. Bem-aventurados que morrem no Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Nós vamos para lá e nós temos que aprender a ser diferente até na hora da morte e até na hora da limitação, porque nós somos sal, nós damos sentido à vida, nós somos luz, nós damos vida à vida. Então, o fim de todas as pessoas, que coisa maravilhosa. Tomara que você não saia daqui com medo e nem fique com medo da morte. Atenção, a Bíblia diz que o Senhor nos amou e que o amor do Senhor tira de nós o medo e o temor da própria morte. E a Bíblia diz que aqueles que vivem temendo a morte são capazes de fazer qualquer coisa. Nós estamos vivendo uma onda terrível
na cidade de Belém. Eu quero orar hoje, terminar, com pessoas que não teriam sentido nenhum, mas estão se suicidando. De todas as idades, de todos os segmentos. Pessoas que teriam tudo para ser feliz, porque você está dizendo, se eu tivesse isso, seria feliz, mas não traz. Vamos orar, vamos abençoar. Não é bom isso. As pessoas deixam a marca na vida que está aqui, mas você não precisa disso, porque o céu é o seu lugar, e o céu lhe espera, e o dia vai chegar. Viva despreocupadamente. Quando chegar, chegou. Qual jeito? O jeito que for, chegou. Quem precisa de atestado de óbito para dizer por que morreu, é aqui na terra, por causa do Instituto Médico Legal e por causa da lei. Crente não precisa de atestado de óbito, porque só morre o dia que o Senhor recolher no céu. E ele morreu porque findou a sua vida e porque o céu lhe aguarda. E o céu é lugar de gente boa e lugar de gente abençoada. Quanto a nós não vamos ficar vivendo pelo medo da morte. Eu acho que você pode dar um glória a Deus muito grande, muito forte. Dê um aleluia muito forte. Diga assim, glória a Deus pela minha vida. Você é feliz. Você é abençoado. E saia daqui livre para ser abençoado para a glória de Cristo Jesus, o Senhor. Quem precisa de oração aqui, porque não está muito abençoado, levante a mão aí que eu vou orar contigo. Quem está me assistindo no Brasil e no mundo, vamos jogar fora essa depressão, esse medo, esse desânimo. Vamos fazer aquilo. Tem um coro que nós estamos cantando o hino. Cadê o pessoal do louvor aqui? Só para cantar comigo uma estrofe. Diz assim, como é? Clama o nome de Jesus sobre a depressão. Clama o nome de Jesus sobre o medo. Sabe o hino que diz? Chama o nome de Jesus. Como é? O Felipe sabe bem, mas está com a voz ruim. Por isso, cadê os nossos louvores que cantam? Tu sabe? Vamos lá, puxa comigo. Clama Jesus pela rua. Vamos cantar junto. Vamos terminar. Para cima! Jesus, quero declarar teu nome. Cante. Receba. Lá onde você está. Sinta. Aleluia. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus, quero declarar teu nome. Aleluia. Quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Oh, aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Só essa estrofe agora eu acho poderosa. Olha só isso. E quero declarar. Declare. Diga para ele. Sobre toda alma em depressão, ansiedade me sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome destrói cadeias, dissipa as trevas,
grito de glória a Deus. Expulsa de dentro de você essa depressão, isso tudo. Jesus vai te fazer novo. Ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Deus abençoe.